Queridos amigos em todo o Brasil, nos acompanhando no canal Penal em Foco Online no YouTube, no site www.penalemfoco.com.br e também na nossa página no Facebook. Se você não curtiu, dê uma curtida, sempre com postagens frequentes sobre direito penal e direito processual penal lá no Face. E hoje vamos trabalhar com o tema mais debatido do direito processual penal no ano de 2015, a audiência de custódia. Esse tema, ele foi foco de vários eventos ao longo do ano. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de vários eventos discutindo a audiência de custódia, inclusive no âmbito da Defensoria Pública, no âmbito aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tivemos discussões profundas acerca do tema para que a audiência de custódia fosse implementada. E hoje, todos os estados da federação já aderiram a ideia de implementação da audiência de custódia. Como isso está sendo realizado, aí são outros 500. Mas a verdade é que todos os estados da federação já têm feito esforços para que esta audiência comece a ocorrer o mais rápido possível em todas as comarcas do Brasil. Mas o fato é, vamos trabalhar logo com esse tema. E qual é a ideia dessa aula? Que você saia dessa aula preparado para qualquer questão que envolva a audiência de custódia na sua prova. Seja uma redação de nível médio, seja uma segunda fase de Ministério Público Federal, Procurador da República. Você vai sair daqui sabendo todos os detalhes. Inclusive, ao final, vamos trabalhar com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, recomendo que você assista o vídeo todo, porque você vai sair daqui plenamente preparado em relação a esse tema audiência de custódia. Pode ter certeza disso. Então, inicialmente, vamos definir o que seria esta audiência de custódia tão debatida no ano de 2015. O que é a audiência de custódia? Consiste no direito da pessoa presa em flagrante de ser apresentada sem demora a um juiz competente ou a uma autoridade com funções judiciais para que este juiz ou esta autoridade decida acerca da manutenção da prisão ou não daquela pessoa que foi presa. Então, inicialmente, esta é a ideia que nós temos. Direito da pessoa presa em flagrante, de ser apresentada sem demora a um juiz competente ou alguma autoridade com funções análogas para que esta autoridade ou este juiz decida acerca da manutenção ou não da prisão daquela pessoa. Qual é a previsão normativa no nosso ordenamento jurídico acerca da audiência de custódia? Onde ela se encontra para que possamos dizer que ela está no nosso ordenamento jurídico? Temos duas convenções internacionais prevendo a audiência de custódia. Duas convenções das quais o Brasil é signatário. A primeira delas é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que você também conhece como Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica. Pacto este celebrado em 1969. E ainda uma segunda convenção, da qual o Brasil também é signatário, que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Pacto este firmado no ano de 1966. E o Brasil também é signatário. Ambas as convenções foram internalizadas, isto é, entraram no direito interno no ano de 1992, quando o Brasil, por meio de decreto, determinou a internalização dessas convenções internacionais. Podemos dizer, portanto, que desde o ano de 1992, as normas presentes em ambos os pactos, em ambas as convenções internacionais, são obrigatórias no âmbito do direito interno. E o Brasil tem a obrigação de aplicar
ambos os pactos internacionais. Então, lá está a audiência de custódia, tanto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos quanto no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. E aí vamos trabalhar com os dois artigos presentes nas convenções internacionais para verificar de que forma esta audiência de custódia foi prevista em ambos os diplomas. Inicialmente aparece na sua tela o artigo 7º, item 5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. E o item 5 diz assim: toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. É isso que diz o artigo 7º, item 5 do Pacto de São José da Costa Rica. E agora o artigo 9º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Diz o seguinte: qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença. Então você percebeu que em ambos os diplomas existem normas sobre audiência de custódia que prevêem que a pessoa presa deve ser apresentada ao juiz ou a alguma autoridade com funções judiciais sem demora para que este juiz decida acerca da manutenção ou não da prisão. E aí a pergunta que eu faço agora é a seguinte: estas normas previstas em ambas as convenções são obrigatórias para a aplicação em relação ao direito interno? E aí precisamos conhecer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca das normas internacionais de pactos sobre direitos humanos. Como tem entendido o Supremo acerca da questão? Em relação a essas convenções internacionais, o que vai dizer o Supremo Tribunal Federal? Estariam elas no mesmo patamar da Constituição ou estariam abaixo da Constituição, segundo o STF? Para o STF, a Constituição Federal está acima das normas internacionais. Então, primeiro está a Constituição e depois as normas internacionais sobre direitos humanos. Essas normas internacionais estão abaixo da Constituição, porém, para o STF, as normas internacionais estão acima da legislação ordinária, o que significa que elas têm um caráter supralegal, considerando que estão abaixo da Constituição, porém, acima da lei ordinária. Sendo assim, se a norma internacional estiver em contraposição com a lei ordinária, prevalece a norma internacional, porque hierarquicamente está acima. Se a norma internacional estiver em contraposição à Constituição Federal, prevalece a Constituição Federal. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a Constituição está um patamar acima das normas internacionais sobre direitos humanos. Veja que o Supremo não disse que essas normas têm o mesmo status, mas que as normas constitucionais estão acima das normas internacionais sobre direitos humanos. Inclusive, um dos julgados do Supremo acerca da questão, e aparece aí na sua tela, está no HC 96967 do Mato Grosso do Sul, em que o Supremo reafirmou esse entendimento. Olha o que aparece aí na sua tela. Direito processual, habeas corpus, prisão civil do depositário infiel, Pacto de São José da Costa Rica, alteração de orientação da jurisprudência do STF, concessão da ordem. A matéria em julgamento neste habeas corpus envolve a temática da inadmissibilidade da prisão civil do depositário infiel
no ordenamento jurídico brasileiro, no período posterior ao ingresso do Pacto de São José da Costa Rica no direito nacional. 2. Há o caráter especial do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, artigo 11, e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, artigo 7º, item 7, ratificados sem reserva pelo Brasil no ano de 1992. A esses diplomas internacionais sobre direitos humanos é reservado lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação. Olha que importante isso aí. Desta forma, temos que ver se a audiência de custódia está em desacordo com a legislação ordinária. Se estiver, não tem problema, porque prevalece a norma internacional. Porém, se a audiência de custódia estiver em desacordo com a Constituição Federal, aí prevalecerá a Constituição. E aí perceba, quais seriam as finalidades da audiência de custódia para a gente verificar se a audiência de custódia está em desacordo com a Constituição Federal? Qual seria a finalidade da audiência de custódia? Inicialmente, a audiência de custódia visa a garantir um direito fundamental, que é o direito da pessoa presa de ter a avaliação acerca da manutenção da sua prisão de forma rápida, de forma quase que imediata, sem demora, como diz a Convenção. Esse é o primeiro objetivo, a primeira finalidade. Uma outra finalidade importante também é a de prevenir a prática de tortura ou qualquer tipo de coação ilegal contra a pessoa presa, considerando que, se aquela pessoa presa vai ser apresentada à autoridade sem demora, os agentes do Estado que prenderam vão pensar 10 vezes antes de praticar qualquer agressão física contra aquela pessoa que foi presa. A audiência de custódia também tem, portanto, este viés de prevenir a prática de tortura ou quaisquer outras coações físicas ilegais ou coações morais, inclusive, praticadas contra a pessoa que foi presa. Essas são as finalidades que preponderam quanto à audiência de custódia. Mas outras consequências acabam também sendo muito importantes, consequências destas finalidades. A diminuição da população carcerária naqueles países em que o problema é crônico, como é o caso do Brasil, que é o terceiro país do mundo que mais encarcera, depois dos Estados Unidos e da China. Então, decorrente dessa finalidade, temos uma consequência que é a possibilidade de diminuir a população carcerária, porque com o juiz analisando a prisão de imediato, os índices de soltura das pessoas presas acabam sendo maiores e, dessa forma, diminuímos a superpopulação carcerária, não deixando que pessoas estejam presas por muito tempo sem necessidade. Essa é a ideia quando falamos de audiência de custódia. E aí, agora a gente vai fazer uma análise de normas constitucionais para verificar se a audiência de custódia está em perfeita consonância com a Constituição Federal. Então eu fiz aqui um apanhado das normas constitucionais que tratam de prisão, para que a gente possa fazer o confronto entre a realização da audiência de custódia e as normas constitucionais e vermos se a audiência de custódia está de acordo com a nossa Constituição. Então aparece na sua tela o artigo 5º da Constituição e alguns incisos. O caput diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Em relação a esse inciso 3, perceba, a Constituição veda a tortura dizendo que ninguém será submetido a ela, enquanto a audiência de custódia é um mecanismo de prevenção contra a tortura. Então, vamos ter aí perfeita consonância entre a audiência de custódia e o artigo 5º, inciso 3 da Constituição. O inciso 35 diz assim: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
E aí, mais uma vez, falando de audiência de custódia, vamos ter o direito de liberdade, que é cerceado naquele momento, e sendo apreciado pelo Poder Judiciário de imediato, sem demora. Portanto, a audiência de custódia em perfeita consonância com o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. E numa eventual dissertação, é fundamental que você faça esse confronto entre a audiência de custódia e os dispositivos que estão no artigo 5º da Constituição sobre prisão. O inciso 49 diz assim: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Se a audiência de custódia tem esse objetivo de prevenir tortura e coações ilegais, logo ela está em perfeita consonância com o inciso 49. O inciso 62 diz assim: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Mais uma vez, perfeita adequação. A comunicação, nesse caso, ela já vai ser feita pelo auto de prisão em flagrante e também com a apresentação do preso ao juiz, o que reforça mais ainda a comunicação ainda mais efetiva, porque agora o juiz vai ter contato direto com o preso na audiência de custódia. Portanto, perfeita adequação ao inciso 62. O inciso 63 diz: o preso será informado dos seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Mais uma vez, a audiência de custódia, de acordo com a Constituição, considerando que nesse momento da audiência já vai haver a assistência do advogado ou de defensor público, que estarão na audiência já para fazer a defesa do preso, ao menos em relação à questão da prisão. E, inclusive, já tivemos a experiência nas primeiras audiências de custódia que fizemos, com a família comparecendo à audiência, tendo sido comunicada e já dando a primeira assistência ao preso naquele momento. Então, perfeita consonância. O artigo 5º, ainda no inciso 65, diz: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, o que está também em perfeita consonância, considerando que na audiência de custódia o juiz poderá relaxar a prisão ilegal. E o inciso 66 diz: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Uma das decisões que podem ser tomadas na audiência de custódia é a decisão de liberdade provisória com arbitramento de fiança ou não. Sendo assim, a audiência de custódia está em perfeita consonância também com o inciso 66 do artigo 5º. Veja, portanto, que existe total adequação da audiência de custódia à nossa Constituição Federal, não havendo que se falar em qualquer tipo de inconstitucionalidade da realização dessas audiências no nosso território. Então, as audiências de custódia estão perfeitamente adequadas ao nosso modelo constitucional. Muito bem. Então agora você já sabe a finalidade da audiência de custódia, você já confrontou as normas que versam sobre a audiência de custódia com a Constituição Federal e agora a gente precisa analisar 3 aspectos importantes trazidos por Gustavo Badaró acerca da audiência de custódia. Quando as normas internacionais tratam da audiência de custódia, 3 aspectos precisam ser analisados de forma detalhada, segundo Gustavo Badaró. Então vamos colocar aí o seguinte no caderno: aspectos relevantes sobre a audiência de custódia. Aspectos relevantes sobre a audiência de custódia. Não que só estes sejam relevantes, mas esses são os mais importantes a serem analisados, segundo Gustavo Badaró. Primeiro aspecto é o denominado aspecto temporal. O que seria esse aspecto temporal? Badaró diz que a primeira questão importante a ser analisada é o significado da expressão sem demora. O que é apresentar o preso sem demora à autoridade? Qual é o prazo razoável para a apresentação? No Brasil,
Os tribunais têm adotado o prazo de 24 horas para esta apresentação. E é um prazo bastante razoável, considerando toda a burocracia para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, a apresentação em 24 horas, a contar da lavratura do auto de prisão em flagrante, assim tem adotado os tribunais, é a apresentação no prazo razoável. Então, o primeiro aspecto a ser discutido diz respeito à expressão sem demora, porque perceba, as convenções internacionais não trazem um prazo específico, usam apenas a expressão sem demora. E caberá ao legislador interno regular o que seria essa expressão sem demora. Aqui no Brasil, a tendência é que o prazo de 24 horas seja o prazo mantido. É o que já vem sendo feito, inclusive no projeto de lei que deve ser votado em breve, o prazo de 24 horas também é o prazo previsto. O segundo aspecto a ser debatido diz respeito ao aspecto subjetivo. Aspecto subjetivo. O que quer dizer esse aspecto subjetivo? Eu quero saber quem é a pessoa que tem a competência para manter ou não esta prisão. Porque as convenções internacionais dizem que é o juiz ou alguma autoridade que exerça funções judiciais. No nosso ordenamento, só quem exerce função judicial é o juiz. Então, quem tem autoridade para manter esta prisão ou conceder a liberdade provisória é o juiz, é o magistrado. Então, cuidado! Jamais vamos abrir brecha para que essa decisão seja tomada ou pela autoridade policial ou pelo Ministério Público. O juiz é a autoridade competente para a manutenção ou não desta prisão. E o terceiro aspecto mencionado por Gustavo Badaró é o aspecto que ele chama de procedimental. O que seria esse aspecto procedimental? Diz respeito à instrumentalização da audiência de custódia, ou seja, as medidas tomadas pelo Poder Executivo e também pelo Poder Judiciário para que a norma internacional seja eficaz. Eu preciso de estrutura, eu preciso de agentes penitenciários que façam a escolta, eu preciso de policiais civis que façam a escolta quando for o caso de escolta realizada pela polícia ou Polícia Federal. Preciso de magistrados em todas as comarcas, porque prisão em flagrante vai ter em toda a comarca. Eu preciso de magistrados suficientes, que eu digo, porque você pode ter um juiz lá, mas que não vai ser capaz de cuidar de tudo e de, ao mesmo tempo, fazer as audiências de custódia. Preciso também de membros do Ministério Público. Preciso de defensoria estruturada. Como vou viabilizar a realização das audiências de custódia sem defensoria pública estruturada? Considerando que a presença da defesa na audiência é obrigatória, e a gente vai ver isso no projeto de lei, tem que ter defensor público ou advogado. Se não tem defensoria, como vou viabilizar a audiência de custódia? Então, esses aspectos, o aspecto temporal, subjetivo e procedimental, merecem análise minuciosa, de acordo com aquilo que está previsto nas convenções internacionais. Bacana? Então, é a análise de Gustavo Badaró acerca do texto previsto tanto na Convenção Internacional, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Veja só, agora vamos trabalhar com o projeto de lei, a gente já vai agora trabalhar com o futuro. Em breve, o Código de Processo Penal será alterado. Não é que eu estou dizendo que talvez seja alterado. Em breve, o Código de Processo Penal será alterado para a inclusão da audiência de custódia. Isso vai ser votado em breve no Congresso Nacional. E você aqui já vai saber como isso constará, porque a gente já vai apresentar para você o texto definitivo depois de todas as discussões realizadas no Congresso Nacional, audiências públicas, tudo mais. Todo o procedimento já foi realizado e o projeto está pronto para votação. Em breve vai ser votado. E aqui você tem, em primeira mão, o texto definitivo sobre a audiência de custódia. Então, olha o que aparece na sua tela. É o projeto de lei do Senado de 554 de 2011. Veja que desde 2011 isso está sendo discutido no Congresso Nacional. Então, a nova redação do 306 caput vem assim.
A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente pela autoridade policial responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante ao juiz competente, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, quando não houver advogado habilitado nos autos, bem como a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então esse 306 no caput já sofreu alteração. Veja que no projeto de lei a gente vai ter essa alteração, inserindo a Defensoria Pública como órgão que será também comunicado imediatamente acerca da prisão. Hoje a Defensoria não está no caput, a Defensoria está no parágrafo 1º, para a remessa do auto de prisão em flagrante, mas para a comunicação imediata não consta Defensoria. Pelo projeto de lei, a Defensoria passa a constar também no caput do artigo 306. O parágrafo 1º diz assim: em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado pela autoridade policial ao juiz competente, ao Ministério Público, o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública respectiva. O que a gente tem aí no parágrafo 1º? Continua valendo a regra de remessa do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial ao juiz e ao Ministério Público. E também a Defensoria, se o preso não informar o nome do seu advogado. Olha que interessante. A audiência de custódia não revogou a necessidade de remessa do auto de prisão em flagrante ao juiz competente. Inclusive, esse auto de prisão em flagrante deve chegar ao juiz antes da realização da audiência de custódia, inclusive porque o juiz vai analisar o auto de prisão em flagrante e já vai para a audiência com a noção daquilo que aconteceu. Inclusive, o auto vai ser importante para o juiz fazer as perguntas para o preso acerca da prisão. Então, continua valendo a regra de remessa do auto de prisão em flagrante da autoridade policial para o juiz competente, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, caso o preso não informe o nome do seu advogado. O parágrafo 2º diz assim: o descumprimento do prazo previsto para a apresentação do preso perante o juiz competente, por si só, não enseja o relaxamento da prisão. A gente vai ver que o prazo para a apresentação do preso ao juiz é de 24 horas. Porém, se a autoridade descumprir esse prazo, o parágrafo 2º está dizendo: isso não implicará no relaxamento da prisão por si só. Isso não é motivo suficiente e isolado para se relaxar a prisão. O que diz o parágrafo 3º? No mesmo prazo será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão, capitulação jurídica, o nome do condutor e o das testemunhas. Regra da entrega da nota de culpa no prazo de 24 horas para o preso, isso continua valendo normalmente, mesmo com a inserção da audiência de custódia no nosso sistema. Parágrafo 4º. Imediatamente após a lavratura do auto de prisão em flagrante, diante da alegação de violação aos direitos fundamentais da pessoa presa, a autoridade policial, em despacho fundamentado, determinará a adoção das medidas cabíveis para a preservação da integridade do preso, além de determinar a apuração das violações apontadas, instaurando de imediato o inquérito policial para a apuração dos fatos, requisitando a realização de perícias e exames complementares, também determinando a busca de outros meios de prova cabíveis. O parágrafo 4º, portanto, já está prevendo que a autoridade policial deve resguardar a integridade corporal do preso, inclusive porque será realizada a audiência de custódia daqui a alguns momentos. Então é importante que o preso chegue lá bonitinho, até porque a autoridade policial precisa se resguardar para não responder criminalmente por eventuais agressões que sejam praticadas. O parágrafo 5º diz: no prazo máximo de 24 horas após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o preso será conduzido à presença do juiz para ser ouvido, com vistas às medidas previstas no artigo 310 e para que se verifique se estão sendo respeitados seus direitos fundamentais, devendo a autoridade judiciária tomar as medidas cabíveis para preservá-los e para apurar eventual violação. A apresentação ao juiz, portanto, deve ocorrer no prazo máximo de 24 horas após a lavratura do auto de prisão em flagrante. E o juiz, então, nesta audiência, vai verificar com o próprio preso se os seus direitos fundamentais estão sendo violados. Notadamente, o direito fundamental à
integridade corporal, já que a Constituição diz que a integridade física e corporal das pessoas presas devem ser preservadas. O parágrafo 6º diz assim: na audiência de custódia de que trata o parágrafo 4º, o juiz ouvirá o Ministério Público, que poderá, caso entenda necessária, requerer a prisão preventiva ou outra medida cautelar alternativa à prisão. Em seguida, ouvirá o preso e, após manifestação da defesa técnica, decidirá fundamentadamente nos termos do artigo 310. Então, o que a gente vai ter nessa audiência de custódia? Vai haver a possibilidade de manifestação do Ministério Público, vai haver a possibilidade de manifestação da própria pessoa presa, ou seja, do preso, vai haver possibilidade de manifestação da defesa técnica nesta audiência de custódia, e depois dessas manifestações dessas pessoas, o juiz decidirá de acordo com o previsto no artigo 310 do CPP. O juiz decidirá de acordo com o previsto no artigo 310 do Código de Processo Penal. Vinícius, quais são as decisões possíveis de acordo com a redação do artigo 310 do CPP? O artigo 310 tem 3 incisos que indicam, primeiramente, se a prisão for ilegal, o juiz deverá relaxar a prisão em flagrante. O inciso 2 diz que o juiz poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos da prisão preventiva, e ainda, se forem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. É a decisão que o juiz pode tomar de acordo com o 310, inciso 2. E o inciso 3 permite a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança. Essas decisões do artigo 310, até a implementação da audiência de custódia, eram tomadas conforme o auto de prisão em flagrante, conforme o que constava no auto. Agora o juiz vai ter o auto de prisão em flagrante e também a audiência de custódia com a apresentação do preso. O juiz vai decidir na forma do artigo 310 depois de inquirir o próprio preso acerca daquela prisão. O juiz então terá mais elementos de convicção para formar a sua decisão, para tomar a sua decisão. Legal? Então a gente tem aí essas pessoas se manifestando na audiência. Vinícius, e a gente pode ter as partes perguntando sobre a prisão, a defesa perguntando, o Ministério Público perguntando, sim. Vamos primeiramente analisar o parágrafo 7º, só voltando aqui. Vamos para o parágrafo 7º, que diz assim, ó: a oitiva a que se refere o parágrafo anterior será registrada em autos apartados, não poderá ser utilizada como meio de prova contra o depoente e versará exclusivamente sobre a legalidade e necessidade da prisão, a prevenção da ocorrência de tortura ou de maus tratos e os direitos assegurados ao preso e ao acusado. Parágrafo 7º importantíssimo. A oitiva realizada na audiência de custódia não pode ser juntada aos autos principais. Esses autos serão apartados, depois da audiência vai arquivar e você não pode pegar aquilo que foi colhido na audiência de custódia e juntar aos autos principais. Por quê? Porque a audiência de custódia não tem o objetivo de fazer prova em relação ao mérito da infração penal. O objetivo da audiência de custódia é tratar somente sobre a prisão cautelar. Não tem o objetivo de fazer prova para o mérito da infração penal. Inclusive, porque o interrogatório no procedimento ordinário, como regra geral hoje no Brasil, é o último ato da instrução. E a gente não pode ter um interrogatório logo após a prisão, porque isto seria transformar o interrogatório no primeiro ato da instrução, quando nem instrução, na verdade, existe, porque a gente nem teve instauração da ação penal. Veja qual seria o problema, portanto. Então, não pode haver a juntada desse depoimento aos autos principais. Isso constitui prova ilícita.
se houver essa juntada. Não pode haver. Essa prova, se for juntada, deve ser desentranhada do processo por ilicitude. Parágrafo 8º. Oitiva do preso em juízo sempre se dará na presença de seu advogado, ou se não tiver ou não o indicar, na de defensor público e na do membro do Ministério Público, que poderão inquirir o preso sobre os temas previstos no parágrafo 6º, bem como se manifestar previamente a decisão judicial de que trata o artigo 310. Esse parágrafo 8º vai dar problema, porque diz que tem que ter advogado ou tem que ter defensor público na audiência de custódia. E eu já tô vendo aquele jeitinho no lugar onde não tem defensoria, no lugar onde não tem advogado praticamente, de fazer audiência sem advogado e sem defensor. Vai acontecer isso. Audiência sem advogado, sem defensor, depois passa um advogado dativo lá e assina tudo, assina a ata, como se tivesse lá, como se tivesse participado. Então vai dar problema isso aqui. Vai ter audiência de custódia Brasil afora. Por quê? Porque o Estado não está estruturado para garantir presença da Defensoria Pública nas audiências. Não tem defensor público. Esse é o problema. E não vai ter advogado dativo também disponível assim para fazer essas audiências. Parágrafo 9º. Na impossibilidade devidamente certificada e comprovada da autoridade judiciária realizar a inquirição do preso quando da sua apresentação, a autoridade custodiante ou a autoridade policial, por meio de seus agentes, tomará recibo do serventuário judiciário responsável, determinando a juntada nos autos neste último caso, retornando com o preso e comunicando o fato de imediato ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Conselho Nacional de Justiça. Se a autoridade policial apresentar o preso para audiência de custódia e se por algum motivo a audiência não for realizada naquele dia, ou porque não tem juiz disponível, ou por algum outro motivo, a autoridade policial ela retorna com o preso, pega o recibo que vai ser dado pelo serventuário da Justiça de que o preso foi apresentado e imediatamente deverá haver comunicação ao Ministério Público, à Defensoria e ao Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que o preso foi apresentado, mas a audiência não foi realizada naquele dia. E aí o parágrafo 10º traz a solução para o problema. Tendo em vista a necessidade de garantir os direitos fundamentais da pessoa presa, a audiência de custódia deverá ser obrigatoriamente realizada no primeiro dia útil subsequente, devendo a autoridade custodiante, sob pena de responsabilidade, reapresentá-lo na data indicada. Então esse parágrafo 10, ele indica que se não foi realizada a audiência na data anterior, então no próximo dia útil subsequente, a gente vai ter a realização da audiência que não foi realizada antes por algum motivo. E o parágrafo 11º, parágrafo 11, na verdade, ele traz a solução para um problema, que é: e se houver prisão em flagrante por um crime de competência da Justiça Federal, num lugar onde não houver juízo federal, ou seja, não tem fórum da Justiça Federal naquele local, será que eu posso apresentar a pessoa presa ao juiz estadual para que ele analise a prisão relativa a um crime de competência da Justiça Federal? A lei deu essa possibilidade. Olha o que diz o parágrafo 11. Nos casos de crimes de competência da Polícia Federal, quando o município do local da lavratura do flagrante delito não coincidir com sede da Justiça Federal, a autoridade custodiante ou autoridade policial federal deverá determinar a seus agentes que conduza o preso ao juiz de direito do local da lavratura da peça flagrancial no prazo máximo de 24 horas, ocasião em que deverá ser apresentado o auto de prisão em flagrante, acompanhado de todas as oitivas colhidas, e caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Olha aí o que dispõe esse parágrafo 11. Não tem Justiça Federal naquele local, sem problema. Sendo o crime de competência da Justiça Federal, apresenta a pessoa presa ao juiz estadual e ele analisará a manutenção ou não daquela prisão. Então, já estamos quase no final da nossa aula, já a gente já entra na jurisprudência do STF para fazer os devidos comentários sobre o que o Supremo já tem julgado a respeito, mas a experiência que temos tido sobre a audiência de custódia nessas primeiras audiências que fizemos e
inclusive com a honra de ter assinado pela Defensoria Pública a primeira ata de audiência de custódia no Distrito Federal, juntamente com o Dr. Carlos Prachedes, meu grande amigo defensor público também, assinamos juntos essa ata, e a experiência que a gente tem tido tem sido muito boa, principalmente em relação àquelas pessoas que ficavam presas antes da audiência de custódia, unicamente por não terem o dinheiro para pagar a fiança. Esse é um problema que tem sido aí solucionado de forma bem razoável nas audiências de custódia, porque a regra antes era, com o auto de prisão em flagrante, o juiz conceder a liberdade provisória com fiança. E aí a pessoa não tinha o dinheiro, não pagava, e o judiciário ficava esperando aquela pessoa comprovar a sua hipossuficiência para poder liberar a pessoa sem fiança. Isso levava alguns dias com a pessoa presa. Na audiência de custódia, a situação se inverteu, porque o juiz, conversando com o preso, consegue verificar manifestamente ali aquela hipossuficiência, o grau de instrução da pessoa, pela própria forma dela falar, as condições de higiene, para ver a questão da hipossuficiência econômica. Então, o juiz, ele, conversando com aquela pessoa, consegue verificar de forma mais eficaz a hipossuficiência, de maneira que a tendência nas audiências de custódia tem sido a concessão de liberdade provisória sem fiança, exatamente pela maior possibilidade que o juiz tem de verificar que aquela pessoa não tem condições de ser solta mediante o pagamento de fiança porque não tem dinheiro para pagar. Simplesmente isso. Então, nesse ponto tem sido muito, muito positivo. E os índices de soltura, de fato, aumentaram em relação ao que era antes, só com auto de prisão em flagrante, e eu diria que qualquer porcentagem razoável para diminuir a população carcerária é muito bem-vinda. O Estado vai economizar bastante e menos problemas para a sociedade em virtude aí da falência do nosso sistema penitenciário, que não tem condições de recuperar ninguém. A verdade é essa. Então, muito bem-vinda a audiência de custódia ao direito processual penal brasileiro. E agora, para a gente fechar, e outra coisa importante também, tá? É preciso que se enfatize, já foi dito aqui, que na audiência de custódia as partes podem fazer perguntas. O Ministério Público, a defesa podem fazer perguntas. Não fica o juiz somente restrito a essas perguntas, mas também o Ministério Público e a defesa estão livres para fazer perguntas à pessoa presa. Então, uma pergunta que eu sempre tenho feito nas primeiras audiências de custódia realizadas é acerca da condição econômica da pessoa presa. Já prevendo a possibilidade do juiz conceder liberdade provisória, eu pergunto logo qual é a renda mensal do sujeito, quanto ele ganha, para que o juiz tenha esse parâmetro e na hora de conceder a liberdade provisória, se conceder, conceda sem o arbitramento de fiança para que a pessoa saia de imediato. Vinícius, e quando o juiz solta, essa pessoa sai na hora, assim? Já vai embora para casa? Sim, a regra é essa. O juiz soltou na audiência de custódia, se tiver algemado, tira a algema na hora, manda a pessoa embora. Ela sai andando do fórum. Essa é a ideia, ok? Então soltar na hora, não tem nada de voltar para presídio. Se em algum lugar isso está acontecendo de forma equivocada. Soltou na audiência de custódia, a pessoa tem que sair andando do fórum. Não tem sentido voltar presa para o presídio para ser solta lá quando o juiz já soltou em audiência. Solta na audiência, tá? Solta na audiência, a pessoa sai andando do fórum. Essa é a ideia. Para fechar, vamos agora ver o que o Supremo Tribunal Federal tem decidido já aí nas primeiras decisões sobre a audiência de custódia. Temos duas decisões de relevo que a gente vai tratar agora, uma numa ação direta de inconstitucionalidade e outra numa ação de descumprimento de preceito fundamental. Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal tem dito acerca das audiências de custódia. Então, o STF, na ADI 5240 de São Paulo, disse o seguinte, olha só, TJSP, audiência de custódia e provimento conjunto 3 de 2015. O plenário, por maioria, conheceu em parte da ação e na parte conhecida julgou improcedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face do provimento conjunto 3 de 2015 da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que determina a apresentação de pessoa detida até 24 horas após a sua prisão ao juiz competente
para participar de audiência de custódia no âmbito daquele tribunal. A Corte afirmou que o artigo 7º, item 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao dispor que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz, teria sustado os efeitos de toda a legislação ordinária conflitante com esse preceito convencional. Isso em decorrência do caráter supralegal que os tratados sobre direitos humanos possuiriam no ordenamento jurídico brasileiro, como ficara assentado pelo STF no julgamento do RE 349703, Rio Grande do Sul. Ademais, a apresentação do preso ao juiz no referido prazo estaria intimamente ligada à ideia da garantia fundamental de liberdade, qual seja o habeas corpus. A essência desse remédio constitucional, portanto, estaria justamente no contato direto do juiz com o preso, para que o julgador pudesse, assim, saber do próprio detido a razão pela qual fora preso e em que condições se encontra encarcerado. Não seria por acaso destarte que o CPP consagraria regra de pouco uso na prática forense, mas ainda assim fundamental no seu artigo 656, segundo o qual, recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário, estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar. Então, não teria havido por parte da norma em comento nenhuma extrapolação daquilo que já constaria da referida Convenção Internacional, ordem supralegal, e do próprio CPP, numa interpretação teleológica dos seus dispositivos. Veja o Supremo na ADI 5240, tratando da audiência de custódia e afirmando a sua constitucionalidade, perfeita adequação com as normas constitucionais e inclusive com a legislação ordinária, inclusive com o Código de Processo Penal, sem qualquer cogitação de inconstitucionalidade, muito pelo contrário. E agora na DPF 347, o Supremo, tratando aí da situação do sistema carcerário brasileiro, importou da Corte Constitucional colombiana a expressão estado de coisas inconstitucional e indicou a audiência de custódia como uma das medidas a serem tomadas para amenizar esse estado de coisas inconstitucional que assola o nosso sistema penitenciário. Então olha o que disse o Supremo na DPF 347. Sistema carcerário, estado de coisas inconstitucional e violação a direito fundamental. O plenário concluiu o julgamento de medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que discutida a configuração do chamado estado de coisas inconstitucional relativamente ao sistema penitenciário brasileiro. Nessa mesma ação também se debate a adoção de providências estruturais com o objetivo de sanar as lesões a preceitos fundamentais sofridas pelos presos em decorrência de ações e omissões dos poderes da União, dos Estados-membros e do Distrito Federal. No caso, alegava-se estar configurado o denominado pela Corte Constitucional da Colômbia estado de coisas inconstitucional, diante da seguinte situação: violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura, transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de autoridades. Postulava-se o deferimento de liminar para que fosse determinado aos juízes e tribunais a que lançassem, em casos de decretação ou manutenção de prisão provisória, a motivação expressa pela qual não se aplicam medidas cautelares alternativas à privação de liberdade estabelecidas no artigo 319 do CPP. B. Que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizassem em até 90 dias audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas contadas do momento da prisão. Com esse julgado da DPF, portanto, o STF demonstra que, além de constitucional, a audiência de custódia é um dos mecanismos para se superar esse estado de coisas inconstitucional que assola o nosso sistema penitenciário. Nós então encerramos a abordagem sobre a audiência de custódia. Agora uma breve síntese para que você, na sua prova, detone quando o tema for cobrado, quando o tema
a audiência de custódia for cobrado pela banca examinadora. Então, o que você aprendeu nessa aula? Inicialmente, que a audiência de custódia consiste num direito da pessoa presa de ser apresentada ao juiz competente para que seja avaliada a necessidade de manutenção da prisão. Você viu ainda que esta audiência está prevista nas convenções internacionais assinadas pelo Brasil sobre direitos humanos e que ingressou no ordenamento jurídico interno com o caráter de norma supralegal, não havendo qualquer tipo de violação à Constituição Federal, que é uma norma que está acima das normas que versam sobre a audiência de custódia. Vimos ainda as finalidades da audiência de custódia, que é a questão da prevenção da tortura e também a garantia de que o preso vai ter a sua prisão avaliada por um juiz ou por uma autoridade com funções judiciais sem demora, logo de imediato, logo pouco tempo depois da prisão. Vimos ainda a visão de Gustavo Badaró, que trouxe aqui os aspectos relativos à temporalidade, o aspecto subjetivo e também o aspecto procedimental da audiência de custódia. Analisamos o projeto de lei 554 de 2011, que vai alterar o Código de Processo Penal e, por fim, vimos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considerando constitucional a audiência de custódia no direito processual penal brasileiro. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a conhecer mais sobre a audiência de custódia, dê um curtir aí no YouTube, curta e espalhe esse vídeo ao máximo. O objetivo do nosso canal é democratizar o estudo do direito penal e do direito processual penal. Até a próxima, um abraço.